Já pode começar? Já pode começar. Eba! Já pode começar. Já pode começar. Hoje tá de baixo orçamento aí, né? A produção. Gente, boa tarde. Finalmente, voltamos. E hoje é início da nossa 5ª temporada, finalmente. Cujo nome é Mídias Mortais. Então, vamos iniciando ela falando sobre uma das maiores fake news, considerada fake news do Brasil. Mas antes, vamos iniciar também agradecendo à Faculdade Uninasal e ao curso de Publicidade e Propaganda por estarem disponibilizando espaço, tempo. Muito obrigada a todos. Então, vamos iniciar comentando sobre o famoso caso que chocou o Brasil inteiro, principalmente os adolescentes, por volta de 2015, 2017, na verdade, foi quando foi divulgado mundialmente, mas o foco aqui no Brasil foi no ano de 2017, que foi sobre o jogo Baleia Azul. Inclusive, já vamos logo informando que esse episódio vai ter diversos gatilhos, né, em relação à depressão, automutilação, então tomem cuidado, né, caso quem esteja assistindo isso tenha algum tipo de gatilho com esse tipo de informação. E é isso. Sempre procurem ajuda psicológica. Vocês não estão sozinhos. Bom, em 2017, esse jogo ele ganhou muita visibilidade no Brasil, né? Ele chegou aqui porque estava sendo anunciado como de fato um jogo, né? Que consistia em um jogo da qual a pessoa era um curador. Ele seria meio que quem dirigiria o jogo. Tem o curador e o jogador. O curador dirigiria o jogo, dando 50 fases do jogo para o jogador. E nessas 50 fases, a última, a sugestão seria o suicídio. Uhum. Enfim, era que na época foi uma coisa muito pesada, que assustou muitos jovens, assustou muitas famílias, achando que qualquer um ia cair nessa e não sei o quê. Sendo que, na verdade, foi uma das maiores fake news que o Brasil já presenciou, né? Enfim, a gente vai dando mais detalhes aqui ao longo do vídeo. Inclusive, tava prestando, né? Tem muita aquela questão também de que muitas pessoas que não, tipo assim, começavam por curiosidade o jogo, elas simplesmente não tinham coragem de sair quando começavam, justamente porque a tal da curadoria que a Carol menciona dizia que tinha os dados da pessoa, muitas vezes dizia que tinha os dados dela, o endereço, o nome completo, onde mora, essas coisas assim, sabe? Desmotivando muito que a pessoa parasse o jogo. Causava muita histeria coletiva por conta disso. Principalmente quando o pessoal começou a brincar em relação a esse jogo, né, a situação que realmente acontecia, para poder pregar peças, assustando ainda mais as pessoas e causando ainda mais histeria social. É. Na época, quando o jogo foi ganhando sucesso, né? Pausa pra água. Quando o jogo foi ganhando sucesso, teve 3 estados da qual a polícia foi alertada. Da qual o primeiro foi Mato Grosso, por causa de uma morte, né? Que apontava que era o responsável seria o jogo. A segunda foi no Rio de Janeiro, uma tentativa de suicídio. E por último foi na Paraíba, através de um grupo de WhatsApp que estava divulgando esse jogo. Né? A polícia ela foi contratada nessas 3 situações. E a partir daí também, né? Aí, justamente, já estava tendo um grande... Né, um grande compartilhamento da informação desse jogo. Chamando a polícia, comunicando aos jornais, espalhando, foi dando mais visibilidade, né? Logo, gerando vontade de busca, né? Dos jovens, não sei o que, a baleia azul, gerando memes que até hoje as pessoas comentam Até a respeito. porque jovem é curioso, né? Você fala que quanto mais fala que não é pro jovem ver, mais ele vai atrás pra fazer. Eu acredito que também, além do fato da Baleia Azul ter tido essa grande visibilidade, né, teve a série que foi lançada, Os 13 Porquês. Foi basicamente o complô perfeito, foi na mesma época, em 2017. Pra aumentar os grandes casos de suicídio. Tenho certeza absoluta disso. Tanto que na série também, tipo, se você for atualmente, né, isso foi mais recente, você for assistir a série Os 13 Porquês, né, lá na Netflix, o início de cada episódio são os próprios atores da série passando uma mensagem, né, sobre, pra evitar o suicídio, né, prevenção ao suicídio. Eles falam no início de cada episódio.
Porque também, além da questão da baleia azul, isso principalmente no Brasil, né? Porque isso chegou aqui no Brasil em 2017, que coincidentemente foi o mesmo ano da série, né? Lá dos outros países foi antes, em 2015, 2016. E aqui no Brasil, por conta da série, por conta desse jogo, tipo, muitas pessoas acabaram, né, sendo influenciadas. Porque era uma série, de fato, muito pesada, que trazem extremos gatilhos pra qualquer pessoa da sociedade. E, contudo, falando também do jogo, né? Então... E aí, alguém vai continuar? Pelo que eu me lembro, na época, até porque eu já recebi esse tipo de trote, né? Sobre. Tipo, me chamaram na época uma vez perguntando assim: você foi selecionado pra participar do jogo da Baleia Azul. Eu lembro que eu fiquei em choque, né? Fiquei com medo na época, porque eu sempre fui uma criança muito, muito medrosa. E eu lembro que quando começaram a tipo, pegar meu número, aí querer dizer meu endereço, essas coisas, eu entrei em pânico. Foi bem assustador. Loucura. Aí eu saí bloqueando, né? Pra não saber se isso adiantava na época. Uma das etapas do jogo, que justamente casam também com a questão da série e a questão do transtorno depressivo, não só esse, né? Mas que é um dos mais conhecidos por terem essa ligação, né? É a questão da automutilação. Que justamente consistia no jogo em você desenhar em formas de cortes no seu corpo uma baleia jubarte, né? Na maioria das vezes. Que é justamente o animal que é mais conhecido, não é a baleia jubarte. Hã? Não, pode falar, eu tô só pensando, mas acho que a baleia... Oxi. É que eu tinha lido sobre isso, mas pode pesquisar. Mas era a baleia azul mesmo, não é a É. jubarte. Tem diferença, né, das duas. Sim. Era a baleia azul. Parece muito o jubarte. Mas era azul específico. Que foi? O termo baleia azul refere-se ao fenômeno baleias encalhadas, supostamente suicidas. Por isso que o nome é baleia azul. Era isso que eu tava falando. Ah, tá. Ah, não sabia dessa, não. Também não. Fiquei falando. Ó, isso daí é a imagem de uma baleia azul, por exemplo. E aí, quando as pessoas elas entravam no desafio, um dos desafios era justamente realizar automutilações do próprio corpo na imagem dessa baleia. Se não me engano, uma das imagens Essa daí. mais conhecidas sobre esse jogo é justamente uma imagem de cortes, né? Nesse formato dessa baleia. É, justamente. Que era um dos tais desafios. Teve Senão- vários casos, né, de jovens que quando foram ver, eles estavam com esses desenhos no corpo, né? Sim. Uhum. Foi alguns, né? Eu, particularmente, não sei exatamente se realmente ocorreram. Com certeza deve ter ocorrido, até porque Sim. o alvo era pessoas justamente bem novas, muito ingênuas. E fragilizadas também. Sim. Né? Teve uma fala de Tiago Tavares, presidente da Cyphernet. Pra quem não sabe, a Cyphernet ela é uma ONG, né, que reúne cientistas da computação, professores, pesquisadores e bacharéis de direito, com a missão de defender e promover os direitos humanos na internet. Segundo ele, né, fala dele. Abre aspas. Eram fake news, mas existe um efeito que, sendo verdadeiro ou não, a notícia gera um contágio, principalmente entre os jovens. O jogo não existia, mas com a grande repercussão da notícia pode ter passado a existir. Por isso que a gente fala, tipo, pontua tanto de ser uma fake news, porque realmente ninguém sabe se realmente aconteceu, se eram pessoas brincando e tudo. Uhum. Porque muita gente se aproveitou dessa situação pra fazer brincadeiras, né, de mau gosto, obviamente, como a Tami mesmo relatou aqui. Chegou pessoas que, enfim, eram crianças praticamente, pessoas de 13, 14 anos, e também era no início da internet, em 2017, as pessoas ainda geralmente utilizavam bastante o Facebook, por exemplo. E Foi acontecia onde no mais Facebook. se disseminou, né? Foi no Foi Facebook. onde mais compartilhou esse jogo. Foi pelo Facebook mesmo. Até porque era uma rede social da qual as pessoas tinham mais acesso, né? Tava Até no ápice, porque- né? Até porque as inspirações para esses tipos de contos, de histórias, de até mesmo jogos, né? Que a gente não tem certeza agora se realmente é verídico Uhum. ou não o acontecimento da baleia azul, vem do nascimento de fóruns da internet, na sua maioria, como creepypastas, né? Sim. Que a gente conhece mais como histórias de terror ou histórias como teorias da conspiração e afins que a gente encontra nesses fóruns, que acabam tomando proporções imensas, como a gente conhece a história do Slenderman. Sim. Que muitas pessoas começaram, tipo assim, é só um conto da internet. Só isso, um conto de terror da internet. Mas foi ganhando tanta força que há relatos de pessoas que... Por exemplo, teve um crime, anos atrás... Eu acho que eu sei qual de duas jovens que mataram uma amiga em comum como sacrifício Amiga. para o Slenderman. Então, Sim. assim, muitas pessoas pegam aquilo que é feito na ficção e trazem para a realidade de sua maneira. Uhum. Apesar de não saber exatamente se...
a lenda, a força que essa história toma é tão absurda que começa a como posso falar, se destituir da realidade com o que é real e com o que não é. Pois é. Naquela época, por conta da repercussão, né? Também veio aquela estética Sim. do grunge na época, 2017, da qual as pessoas assimilavam, né, essa questão do suicídio, da automutilação com o estilo. Tanto que, tipo assim, foi uma coisa muito horrível na época, né, misturar uma estética com uma situação grave como essa, né, isso também é exagerando na quantidade de TAs, né, transtornos alimentares, bulimia, anorexia. Em 2017 foi realmente um ano muito, como é que eu posso dizer? Foi um ano mais depressivo, principalmente para os jovens. Porque, além disso ter influenciado, a estética legal, a estética cool da época, era justamente o grunge, né? Que começaram a surgir bandas que lançavam músicas, né, mais tristes, mais depressivas, tanto brasileiras quanto internacionais. Isso gerando mais influência, né, mais peso, né, trazendo até a atualidade, que nós temos uma geração extremamente doentia. E eu não vou culpar 100% essa época por causa disso, mas, querendo ou não, existe uma parcela de culpa. Sim. Quando eu era mais nova, na época de 2017, por aí, tinha um menino que... Ele era um fake, na verdade. Era uma menina por trás de um menino. E aí, meio que, ele criou uma história inteira, dizendo que estava participando do Baleia Azul. E falando comigo, participando do Baleia Azul. Foi extremamente bizarro. Muito bizarro. Ao ponto de, por exemplo, ele mandar foto mutilado. Isso pra uma criança de 13 anos. Fora outros eventos que eu acho que eu já comentei com vocês sobre. Também aconteceu comigo isso. Uma pessoa que, enfim, mostra estar se automutilando e tentando ao máximo... Eu sei que é uma pedido de ajuda, mas pra uma criança de 13 anos pra cima ou 13 anos pra baixo, isso é muito sério Sim. mesmo. É porque também a criança não sabe o que tá Não tem acontecendo. como ajudar a outra. E, além de não ter como ajudar, ela Pois também é. não sabe exatamente o que tá acontecendo. Tipo, por Exatamente. que essa pessoa tá se automutilando? Não faz o mínimo sentido. Qual o sentido? Qual o Por quê? sentido? E querendo ou não, ela começa a se questionar, começa a ficar ansiosa, e aí ela vai entrando no limbo junto com aquela. Porque querendo ou não, é uma influência. Fora que também tem a questão de como essas pessoas, tipo assim, pra brincar, pra zoar, pra até mesmo arrecadar popularidade, acabam por reproduzir, né, partes dos transtornos que acarretam os transtornos, como a automutilação, pra justamente ganhar isso. Sim. Não digo que as pessoas que se automutilam fazem por isso, mas é uma infelicidade a realidade de que realmente há pessoas que se apropriam disso pra soberbas próprias, caprichos. Sim. Pois é. E logo em seguida, se não me engano, ainda veio também outra coisa que assustou muito os jovens também, que foi a Momo, né? Sim. Logo em Nossa, seguida. foi tipo um ano depois, mais ou menos 2018, 2019, a Momo. Foi mesmo. Foi uma sequência Nossa, tinha gente que realmente tinha medo daquela imagem. Tipo, ai, a Momo vai me ligar, mesmo. manda Sim. mensagem. Era Tinha os literalmente trote. Tinha os Era números da Momo que o pessoal compartilhava. Os Eu números tinha, da Momo. no meu antigo celular, que é hoje da minha mãe, eu tinha 4 números da Momo. A Gente, tua mãe liga pra 4 Momo até hoje. números da... A gente sabe o que é 4 números? E aí eu fui ligar uma vez. Começou a sair umas vozes muito estranhas, aí nunca mais. Mas Veja o que aconteceu. uma coisa que a Tami falou, que é sobre as brincadeiras que aconteciam muito na época. E é até interessante quando você para pra pensar que sempre quando tem essas coisas, né, que ganham uma grande repercussão, sempre tem, né, isso. Tu vê, com a Baleia Azul aconteceu agora, recentemente, nesse período que a gente passou agora do medo nas escolas, teve muitas brincadeiras que fizeram. Pessoas sem limite, né? Sem limite. Simplesmente fazer uma brincadeira e achar que vai ser engraçado. Fora Pois que é. também teve também outro que é mais recente, que tentaram se apropriar justamente dessa febre que foi a Baleia Azul, e logo em seguida veio a Momo, daquele Homem dos Sonhos, né? Sim. A imagem do Homem dos Nossa. Sonhos. Gente, que Verdade. nostalgia. Eu tô me sentindo em 2019, assim. Era aquele que pegava a foto de um É. cara com sobrancelhas grossas e tudo. Um calvo. Ele era Gargamel dos calvão. Smurfs. Aí ele era Aí meio dizendo assim. que ele ia visitar você nos sonhos e que É. ele tinha como Sim. te... Não viu esse daí, não? Tinha assim até. Que era, Você tipo, já sonhou com este homem? Aí era o cara. com a lenda que dizia Tipo que num cartaz de várias... procurado. que várias pessoas já tinham tido sonhos com ele. Né, mó coisa. É muito Fora doido. isso, em 2017 também teve a questão do filme It. Vocês Sim. lembram? It, Que a foi... coisa. Que Nossa, juntou ainda teve tudo. a época do tudo, palhaço tudo. assassino. Os palhaços Não, assassinos. Palhaço assassino pelo Brasil.
pelo não só mundo. pelo Brasil, mas bem várias questões do mundo. Pessoas mundo que se inteiro, fantasiavam desses palhaços. Palhaço ainda ameaçar pra a pessoa causar. com o rodo. E o pior dessa parte dos palhaços, que eu não menciono só o terror psicológico, eram pessoas que realmente, né, e alguns Sim. relatos realmente se apropriavam disso, e as pessoas pensavam, nossa, só quer me causar medo, mas não era só isso que a pessoa queria. Teve casos nesse negócio dos palhaços de gente invadindo casa, fazendo um bocado de coisa. Que foi? Pera aí, pega o microfone. Só um Venha, venha, minuto, venha, gente. venha. Acho que é assim, é. Participação especial. Eba. Gente, contar um relato. Oi. Contar um relato. Nessa época do palhaço, eu tinha contato com um meninozinho. Ele tinha. Calma, eu devia ter uns 10 anos. Ele tinha uns 9, 8 por aí. E ele desenvolveu ansiedade nessa época por conta disso. Ele realmente teve crises e ataques de pânico por conta dessas histórias. E tipo assim. Pra mim, claramente era alguma brincadeira, mas pra ele era muito sério. Aí eu fiquei tipo, gente, olha como a cabeça das pessoas é doida, né? Acho que Pessoa com doido é medo quem dos inventa, né? doidos correndo na rua vestido de palhaço. Fica quieta, por favor. Nessa época eu não tinha medo de palhaço. Eu comecei a ter mais medo ainda por conta desses casos. Inclusive, eu morro de medo de palhaço hoje. Morro Meu de medo. Deus. Não medo, mas. Vai eu entrar, evito. vai entrar no top 50 fatos sobre psicologia. E a Mais tema um- de palhaço. E a gente tem medo de palhaço. E a Tami deu um livro de palhaço pra Yasmin. Até me deu um livro Eu de já me palhaço pra ofereci assim. pra comprar esse livro. Em minha defesa, eu não sabia que ela tinha medo de palhaço. Devia ter avisado, Tá. né, amiga? Devia ter avisado. E eu já me ofereci pra comprar esse livro. Enfim, Foi de né? aniversário, a gente foi com coração. Vou... Então, eu guardo porque foi de coração, mas eu vou ler, só no meu tempo. De um em um Quando ano ela eu vou superar lendo. o medo, ela lê. Quando superar o medo, eu leio. Bota um post-itzinho na frente da cara. Vou, Volte, ela nunca vai ler. vou voltar Não, vou ler sim, para. pro final do desfecho dessa onda da baleia azul. Que foram psicólogos, né? Psicólogos, profissionais da saúde mental. Que apareceram, né? Em jornais, televisões, entrevistas. E um deles foi... Cadê? Elizabeth dos Reis. Doutora em psicologia escolar e docente no Instituto de Singularidades. Ela mesma falando, tipo, sobre como as familiares deveriam agir com os adolescentes, né? De acordo com essa onda, que seria, né, deram pequenos, tipo, 5 passos, né? Que seria ficar atento à mudança de comportamento, né? Que na adolescência isso é extremamente comum, oscilações de comportamento, tipo, o adolescente de um dia ele tá agindo de uma maneira, outro dia de outro, isso é comum, porém, depende... Isso pode ser considerado bipolaridade? Não, com certeza não. São coisas que, tipo assim, ocorrem de acordo com a mudança, né? A pessoa tá criando personalidade. Então, tipo assim, uma semana o adolescente se identifica de tal maneira e na outra semana ele se identifica de tal maneira. Porque quando a gente tá na adolescência, é o processo da gente criar o nosso caráter, a nossa personalidade pra vida adulta. Pois é. Enfim, daí, tipo, falaram, ficar atento à mudança de comportamento. Ou seja, se o seu adolescente, a sua criança em casa estiver mais isolado, estiver utilizando roupas que cubram o corpo, né? Sinal vermelho. Questione, busque saber o que está acontecendo. E com isso vem o segundo ponto, né? Que é compartilhe projetos de vida, né? Para induzir a perspectiva de futuro, né? Para que eles não pensassem no fim, que eles não pensassem, né? Não se afogassem em tristeza, não pensassem em suicídio, automutilação. Depois vinha abrir espaço para o diálogo, ou seja, conversar, entender o que estava acontecendo, fazer com que eles falassem sobre o jogo, porque, tipo, os adultos, né, geralmente eles não ficam desse lado da internet, né? Quem ficam mais são os jovens. Então, tipo, fazer com que eles falassem sobre o jogo. Se alguém for falar com eles, para que eles pudessem contatar as autoridades ou coisa do tipo, para que buscassem ajuda aos adolescentes, né? Pois eles também devem buscar aliados a si mesmos, né? Buscar amigos que realmente se importem, ajudam, superiores, né? Provavelmente em ambiente escolar, professores, coordenadores, da qual possam dar esse apoio. Buscar em casa, né? Na família. E, por último, as próprias escolas poderem criar iniciativas pela vida. Atualmente, né? No novo ensino médio, teve o projeto de vida, né? Mais uma matéria, projeto de vida, que induz justamente a perspectiva de futuro. Mas, naquela época, por não ter isso, né? Era mais difícil. Ah, sim. Situações da qual, tipo, os alunos tivessem, tipo, depressões, transtornos de ansiedade, transtornos alimentares. Na Tanto época que era isso muito mais simples. Foi mais uma das coisas que colaboraram, né, pro
pra ter psicólogos, né, nas escolas. Exatamente, até, se eu não me engano, até 2000 e pouco também. Não era obrigatório ter psicólogos nas escolas. Atualmente é. Hoje em dia Sim. é obrigatório que as escolas tenham pelo menos um profissional da saúde mental. Quê? Vem pra Minha filha cá vem de aqui novo. pegar o microfone. Pelo amor de Deus, menina. A menina lá do outro lado. Troca de lugar, vai pra lá, Priscila, vai. Pede mais um microfone. Não quero, sim. Fala aí logo. Mudança de Fala logo. Agora Mudança de vai planos. Vai dividir um dois, vai microfone dividir pra 3. Fofo. Aff, Maria. Só dificulta Participe. as coisas. Vai. Não, mas só pra falar que foi uma época que realmente as pessoas estavam falando mais sobre saúde mental. Foi quando realmente entrou em pauta esse assunto. Coisa que não entrava antes. Antes era tudo deixado de lado. É porque ninguém se importava, eles romantizavam depressão, Sim. romantizavam transtornos alimentares. Porque Exato. nos anos 90, anos 2000, isso era muito comum entre as bandas de Era rock. Bulimia era completamente comum. Bulimia, tipo, as modelos na época dos anos 2000, elas eram extremamente magras. Isso Sim. foi mudando ao longo dos anos. Porém, infelizmente, né, o que é um pouco preocupante, atualmente isso tá voltando a ser moda. Sim. Então é uma coisa que também precisa tomar muito cuidado. Exato. Romantizam também o negócio do K-pop. As mortes que estão tendo. Querendo ou não, romantizam. Romantizam. Tô amando isso. Outra coisa que é bom ressaltar no que a Carol falou sobre esses jovens justamente buscarem os aliados é o quanto o jogo ele induzia para que isso não acontecesse. Pelo que eu me lembro, quando tentaram fazer comigo, uma das regras do jogo era não contar para ninguém que aquilo estava acontecendo, Sim. porque senão eles iam mandar alguém, sabendo todos os seus dados, iam mandar alguém para matar a sua família, caso você falasse algo, ou seja, prendia mais ainda a pessoa, o jovem, naquele terror psicológico, naquele antro, para ele ficar cada vez mais isolado, cada vez mais sozinho, sem sentir que ele pudesse contar com qualquer pessoa. Tinha mesmo. Essa era uma das primeiras regras que era falada. E tanto que quando foi descoberto, muitas crianças e jovens, quando chegaram, né, na delegacia, eles falaram que não podiam contar nada, que tinham medo de falar pela segurança dos familiares. Sobre essa questão das escolas, eu não sei, eu posso talvez falar merda, mas é muito triste ver que eles só se importam no Setembro Amarelo. Sim. Só Nossa, se em importam setembro é um em setembro. choro. Inclusive, Não teve. se mate. Exatamente. Inclusive, teve um caso lá na escola do meu irmão que a menina se suicidou semana passada. E ela conversava. Meu irmão falou, né? Que ela conversava toda semana com uma professora, que era de sociologia. E na semana, tipo, um dia antes dela conversar com a professora disse que não dava. E a professora falou que sente culpa por conta disso. Pela morte dela, sente culpa porque a menina não. Como é? A menina procurou, mas ela não teve tempo. Não tava disponível. Exatamente. Aí na semana seguinte ela descobriu que ela tinha se suicidado. É uma coisa bem triste Cara, imagina o peso, né? você romantizar o ano inteiro em Setembro Amarelo e falar, não se mate. Se É, cuide, procure se cuide, psicólogo. procure Muito psicólogo. fácil, Aí muito quando tá em Sim. outubro. Sim. Tá em Quieto, outubro, a num- pessoa pode ser jogada pra. Ih, Num caso como o dessa menina, a professora não teve nem culpa, assim, porque... porque embora ela conversasse essas coisas, não era a obrigação dela, e ela também, mesmo que ela soubesse, assim, ela não teria todas as... não tinha um preparo pra cuidar disso. Pois é. Olha, a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde divulgou uma análise, né, sobre a taxa de suicídio do ano 2016 a 2021, né, incluindo a pandemia do Covid-19. De acordo com os resultados, durante o período de análise, totalizou 6.588 suicídios, né? As principais vítimas acometidas foram adolescentes entre 15 a 19 anos de idade, totalizando 84,4% dos casos, ou seja, aqui no Brasil. Do sexo masculino, 67,9%. E isso, né, tem uma pesquisa gigantesca, né, explicando esse motivo. Que acho que não vai dar tempo de falar nesse vídeo, né? Mas caso vocês queiram saber depois, a gente faz um episódio, então a gente grava um videozinho, fiquem à vontade aí pra Sim. sugerir. Eu acho. E em maior parte eram pretos e pardos, né? Totalizando 56,1% das pessoas. Eu acho bem triste a questão de que, tipo assim, uma coisa que chegou pra facilitar a nossa vida, que é a internet, chegou também pra destruir. Porque já é fato que existem muitas pessoas ruins no mundo. Agora, pessoas que se apropriam, as pessoas criam creepypastas por brincadeira, por tédio,
pessoas que têm alcunha de serem escritores e encontram sua paixão no terror, isso é muito normal. Mas tem quem pegue essas obras apenas para causar terror, como a gente mencionou no caso dos palhaços, a questão das creepypastas dos Homens dos Sonhos. Causa, querendo ou não, um terror psicológico. Sim. Ainda mais nos mais jovens, porque por muitas questões, as coisas que as pessoas mais subestimam é a questão da faixa etária, né? Um dos cantos que você mais encontra disseminação desse tipo de conteúdo é o Twitter. O Twitter tem uma imensa vastidão de coisas que há lá, entendeu? Pessoas que não têm a idade que é requisitada para se ter uma conta no Twitter entram antes disso e saem reproduzindo coisas absurdas. Sim. Como comportamentos inclusive, perdão por falar, comportamentos conservadores preconceituosos, a falta de empatia também é muito comum nesse tipo de pessoas, porque elas acham que, se eu conseguir, porque o outro não vai conseguir, isso é besteira. E continuam disseminando essas coisas como se não tivesse nenhuma consequência. Na Tanto internet. As pessoas acham que a internet é um canto que você pode ser inconsequente o quanto você quiser, que isso não vai afetar ninguém. Mas não é essa a verdade. Tanto que agora nesse período do negócio das escolas, muitos das pessoas que queriam fazer ataques compartilhavam essas coisas no Twitter, né? Então, falavam lá, dizendo que iam fazer, o que iam fazer e falava meio como se não fosse nada. Dos anos de 2017 a 2020, as taxas de doenças mentais no Brasil, principalmente, cresceram demais, demasiadamente. Né? Tipo, cresceu em média de 5,6% em 2013 para 11,1% em 2019. A taxa entre os jovens na faixa etária de 15 a 19 anos de idade. E aí, de novo, ressalta a importância, né, dos profissionais da saúde, tanto psiquiatras, psicólogos, neurologistas, né? E parar de deixar que seja considerado infantilidade, seja considerado frescura, seja considerado falta de Deus. Isso não existe, tá? Isso não existe. Isso é loucura. Loucura é quem fala esse tipo de coisa pra quem tem problema de saúde mental. Não e tá tudo pode, bem, não. e tá tudo bem você ter transtorno mental. Isso é extremamente comum, ninguém é perfeito. E é uma coisa da qual você vai conseguir saber lidar. Não é como se fosse um bicho de 7 cabeças. O importante é achar a ajuda adequada. A ajuda adequada da sua maneira, da qual você se encaixa, pois não existe só a psicoterapia. Existem vários tipos de terapias diferentes. Exatamente. Existem vários tipos de tratamento. Você não precisa se preocupar só com vou ter que ir no psicólogo, vou ter que tomar remédio. Não, não existe só isso. Existem diversas maneiras. Medicação é pra última instância. E mesmo com terapia. medicação, Mesmo com medicação, às vezes tem casos, mas enfim. Isso vai de pessoa pra pessoa. Não são todos os casos. Pra você ficar mais tranquilo. e uma coisa que é muito triste a gente pensar é que tudo isso acontecia com crianças, basicamente. 13 anos de idade, 14, você ainda é uma criança. Porque é justamente a época que você tá amadurecendo seu cérebro. Que o meio que você tá ali vai moldar sua personalidade, basicamente. Porque hoje em dia, com a internet, os jovens se inspiram em figuras que eles veem lá. Sim. Infelizmente. E nessa época, era uma época que realmente o sad boy tava em moda. Era mesmo. Exatamente. Era atraente. Era o atraente. menino Então todo sad. mundo queria ser assim. Então era um aesthetic que as pessoas seguiam e não fazia o menor sentido, porque era só coisa ruim. Literalmente só coisa ruim. Aurelia, tu volta aí. Uma imagem. Tem como aumentar não, né? Aumentei um pouquinho. Ora, se não Gente, tem. isso daí é um dos prints que apareceram em uma das reportagens da Globo falando sobre o caso da baleia azul. Aí eu vou ler aqui. Peraí. A primeira mensagem. Já ouviu a brincadeira da baleia azul? O jogo? Aí a outra pessoa. Não. Aí a pessoa colocou. Vou jogar. É um jogo russo, é assim, vou te explicar. São 50 desafios, você começa ouvindo músicas psicodélicas e o instrutor só te libera para dar início ao jogo às 4h20 da manhã. Essa parte tá borrada porque, enfim, né? E por último, o último desafio de número 50 é tirar a própria vida, dando aí fim ao jogo. Isso é um print de um exemplo de uma pessoa tentando, né? Enganar a outra. Entrar no jogo da baleia azul. Entrar no jogo da baleia azul. Enfim. E bom, eu acho que, tipo assim,
um negocinho legal que eu trouxe pra vocês. Sobre um filme que eu pensei a respeito que, pra mim, faz total sentido. Que é esse filme, Nerve. Esse filme ele foi lançado em 2016, um ano antes da polêmica da Baleia Azul. Esse filme consiste em, literalmente, é um jogo, né? Da qual tem o observador e o jogador. O observador, ele lança os desafios pro jogador. E aí, o jogador, ele realizava os desafios e com isso ele ganhava uma quantia de dinheiro. Esses dois são os protagonistas do filme, né? Essa daí, a garota, é a Vi. E ela passava por uma situação da qual ela precisava de dinheiro, então a opção que ela tinha era entrar no jogo. Pra conseguir o dinheiro que ela precisava. Pra casa, pra família dela, pros estudos dela. Que foi? Inclusive, um dos pontos do jogo que a gente já mencionou muito aqui é a questão daquela questão da popularidade, né? No jogo, essa mesma personagem, além dela ser muito carente economicamente, ela não era vista como uma pessoa muito interessante, ela não era vista como uma pessoa que não fizesse nada de... Ai, quero ser amiga dela, quero estar perto dela, porque a moda era seguir o jogo. E nessa época do jogo, ela era uma das únicas que não participava dele. Então, quando ela começou a participar, ela começou a ser mais vista como alguém que deveria se estar perto. Então, é um bom exemplo de se ver como é que essas coisas, essas ondas, essas modas mexem com a cabeça tanto de quem participa quanto de quem observa, né? Tanto que nas Exatamente. opções do filme você pode ou jogar ou observar. Então, ela observava, tipo assim, sem nem entrar. Pois é, não era bom participar, é porque no filme você vê as consequências da participação. Tanto que, tipo assim, você vai ver a última fase do jogo, né? Envolve morte. Né? Não vou falar, porque, enfim, quem não assistiu, quiser, tiver afim de assistir o filme, né? Mas a última fase do jogo envolve morte. Então, tipo, eu vi Tava estudando sobre o caso. Obrigado. Saúde. Tava estudando sobre o caso e logo relacionei com esse filme, que inclusive ele é ótimo. Muito Né? bom, Protagonizado pela Emma Roberts. Perfeita. Grandíssima. E, enfim, recomendo o filme. E ele tem muito a ver com essa pauta, né? De jogos, de popularidade, de você saber quem você é na sociedade também. É um puta crítica. E é bom também ressaltar, já que está perto já de encerrar a gravação, de que, gente, não percam a personalidade de vocês, as vontades de vocês pra entrar nas modas que estão tendo no momento. Não interessa qual seja. Porque, Ai, meu Deus. poxa, no meio de um momento sério aqui. Desculpa, eu falei que eu tava igualzinho o Pepe, segurando o microfone. Continuando. Continuando. Não deu pra ouvir, foi mal. Aí, né, enfim. Não busquem procurar coisas assustadoras de creepypasta, enfim, se você não tem capacidade mental pra lidar com elas depois. Porque você pensa, ai, é uma besteirinha da internet, não vou reproduzir. O cérebro de vocês vai absorver isso daí. Você querendo ou não, entendeu? Isso é ser humano, como a Yasmin mesmo acabou de falar. Não entrem em coisas que não é da idade de vocês. E quem cria também, gente, por favor, cuidado onde vocês vão criar isso. Porque quando vocês forem publicar, lembrem que muitas crianças usam a internet sem supervisão parental. Então, qualquer coisinha que elas vão entrar, elas vão ver o que vocês estão botando, o que quer que seja. Porque muitos pais não têm essa responsabilidade de filtrar as coisas que a criança deles vai ver na internet. Eles não têm muito tempo pra ficar olhando pra aquilo dali. Ou não então, tem muito conhecimento de como mexer. Ah, tá, obrigada. Não é que não seja certo, mas é bom evitar, ainda mais uma criança que está em fase de desenvolvimento, meio que escolher o que ela vai fazer. Não dar jogo muito cedo, não dar celular muito cedo. Eu recebi meu primeiro celular com 14 anos. Meu irmão foi com o quê? 9. Então são criações diferentes que, querendo ou não, vai afetar no desenvolvimento dele, que ele ainda é uma criança pra mim. sim, inclusive eu tenho um exemplo disso, que é algumas primas minhas que têm um celular desde antes dos 10 anos. E hoje em dia reproduzem comportamentos que são horríveis para uma criança da idade delas, entende? Às vezes a internet, ela atropela o desenvolvimento. Tanto que, tipo assim, atualmente, muitos casos de autismo andam sendo diagnosticados por aí, né? Autismo, né? E um dos pontos principais que é o atraso do desenvolvimento. Porque a criança com 1 ano de idade já tá lá os pais, o menino começa a chorar, toma, ó, tá aqui, ó. O menino, ó. Toma Peppa. Desse jeito. Logo, atraso do desenvolvimento da criança. Isso
já foi comprovado. Então, tipo assim, crianças atuais, elas estão tendo muito atraso de desenvolvimento. Os pais levam no médico achando que a criança tá, sei lá, nasceu quebrada, a criança. Leva no médico, aí o médico, diagnóstico de autismo. Enfim, aí tem, de cada 20 crianças, 18 têm autismo por causa de atraso. E eles juram que isso é coisa, tipo, que a criança nasceu com problema, mas nem sempre é isso. Deixando claro que a gente não tá desmerecendo de nenhuma pessoa que realmente tem autismo. É só com certeza. Tipo, um- realmente tem diagnósticos que são reais. Mas tem profissionais, né, que de fato não querem estudar o que tá acontecendo com a criança, né? Não querem saber como tá sendo a convivência dela em casa, como foi o desenvolvimento dela do momento que ela nasceu até o atual, e dão simplesmente um diagnóstico, às vezes falso, né? Errôneo. E pronto. E aí os pais começam a achar que a criança de fato tem autismo, mas às vezes não. É somente um atraso de desenvolvimento por conta dessas telas. Teve uma menina, a irmã de uma amiga. Pera. A irmã de uma amiga minha, sim. Eu acho que a educação dela foi uma das melhores que eu já vi. Os pais aproveitaram super a internet pra ela. Porque, por exemplo, ela chorava. Os pais começaram a meio que, eu acho que com 2, 3 anos por aí, começaram a mostrar vídeos em inglês pra ela. Pra meio que ela já. Como é que. O desenvolvimento dela entender. Uhum. Essa menina já é bilíngue. Tipo, ela tem o que? Eu acho que 8 anos, 7. Isso é muito legal porque eles usaram a internet pra isso. Não pra meio que mudar totalmente o desenvolvimento dela. Exatamente. Não só pra distrair, mas sim pra mostrar pra ela o que pode aprender com a internet de modo bom. Pois é. Mas, enfim, eu acho que é isso. Hum. Adorei o episódio. E... Gostei muito do assunto de hoje. Foi ótimo. Depois de um bom tempo sem a gente sentar aqui na nossa mesinha juntos, Voltamos com tudo. voltamos com tudo, Vamos voltar com tudo. tá? Vamos voltar com tudo. Nós Aos pouquinhos. nós tivemos bons ajustes na nossa equipe, temporada nova. Tá igual a mesma coisa. Não, teve ajuste sim. Teve ajuste. Teve ajuste. Ninguém sabe o que acontece aqui por detrás dessas câmeras. Enfim, temporada nova. Estou muito animada. Vai dar certo. Temporada Não nova. tá ao vivo. Não Parece tá ao que vivo, tá sendo gravado. Então, Exatamente. A gente já pode encerrar, não vai ter comentário. já pode encerrar, já que não tem mais comentário. É isso, muito obrigada. Já pode acabar? Já Já pode pode acabar. Isso aí, Pode um acabar. beijo. Até semana que vem. Tchau.